Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa para, reunidos com os irmãos, podermos glorificar o precioso nome de Jesus. Sentir a sua maravilhosa presença. Eu quero expressar a minha gratidão mais uma vez pela vida do pastor José Carlos, todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento da obra do Senhor. Pastor José Carlos, eu sei que o Senhor não terceiriza o púlpito. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para transmitir a palavra ao povo que Deus lhe tem confiado. Como eu já disse da outra vez, o seu ministério inspira o meu ministério. A história que Deus tem te feito escrever e tem escrito através da sua vida tem edificado a minha vida e a vida de muitos obreiros. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Irmã Carmen Lúcia, também eu expresso a minha gratidão pela sua vida. A minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Agora eu estou em família aqui. Meus filhos, o Eliseu Filho e a Esté Caroline. E louvamos a Deus pela vida do casal que está cuidando da gente desde quando chegamos, o pastor Edson, a irmã Agnes. Que Jesus os use cada vez mais. Irmã Lucinha, está mais calma. Como o pastor já falou, tivemos dificuldades com o voo, mas a irmã Lucinha foi bastante compreensiva. E meu muito obrigado pelo carinho e pela compreensão. Por favor, vamos meditar em um texto da palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Leremos a partir do versículo 1, que diz assim: A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a entrada do pecado no mundo. Olhamos ao redor, na sociedade em que vivemos, na geração em que estamos. Qualquer um que estude o passado, observe o presente e tenha alguma previsão sobre o futuro sabe que algo de errado aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis.
Deus fez tudo perfeito. No capítulo 2, Deus forma o jardim, forma o homem, estabelece a família. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o agir de Deus na criação, na formação, mas há um inimigo que não deseja a comunhão do homem com Deus. Ele se esforçou e, através da liberdade que Deus deu ao homem, ele conseguiu derrubar o primeiro Adão. Derrubando o Adão, o líder, o cabeça, toda a humanidade caiu. O capítulo 3, pelos fiéis expositores da palavra, é considerado um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, porque aqui está registrada a queda da raça humana. Todos concordam. No Gênesis nós temos aqui no capítulo 3 a queda, a consequência da queda, mas temos a primeira promessa da redenção: da semente da mulher nascerá um, que o diabo lhe feriria o calcanhar, mas o pai disse que ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho. Diante da malignidade causada pelo pecado, a promessa restauradora do evangelho é apresentada. Cronologicamente, você percebe no Gênesis 3 que Eva come do fruto, ou seja, ela se alimentou primeiro e depois Adão. Mas você percebe que na interpretação das páginas do Novo Testamento, apesar de Eva ter comido cronologicamente o fruto, comendo ela primeiro, Adão pecou, Adão comeu, Adão falhou teologicamente. Sobre ele recai a responsabilidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo expressa que como o líder da humanidade, o líder da raça humana, ele então é responsável pelas ações de seus iguais. Partindo desse texto para toda a Bíblia, os irmãos percebem que o efeito da morte física é processual. Até Gênesis 5, os homens ainda conseguem viver acima de 900 anos. A partir do Gênesis 6, 120 anos. Você chega nos Salmos, é 70 e o que passar disso é enfado. Gênesis 8, a partir do versículo 20, diz que todo homem é mau desde a sua meninice. Romanos capítulo 3, Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse que todo homem já nasce debaixo de condenação, e ele é livre da condenação quando recebe Cristo, quando crê naquele a quem Deus o Pai o enviou. O único escape da humanidade para a introdução do pecado no mundo, que aconteceu em Gênesis 3, é Jesus. Os irmãos leram comigo que a serpente nos é apresentada na linguagem de Moisés, mas o Novo Testamento chama essa serpente de diabo. Moisés não tem preocupação em explicar o porquê que o diabo é chamado de serpente, pois os primeiros leitores do Gênesis 3 é o povo que havia saído do Egito. Eles não tinham dificuldade em entender que a serpente é Satanás. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo disse: eu receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia,
também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. No decorrer do texto, Paulo conecta a comunicação da serpente com Eva com a transmissão das mensagens dos falsos pregadores. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, João também chama o diabo de serpente. Ele diz: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, e tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, nas palavras de João, Apocalipse 12, 9. Então, Moisés, Paulo, João, inspirados pelo Espírito de Deus, colocam em Satanás a imagem da serpente. A serpente é o símbolo vívido do nosso adversário. Mas se o veneno da serpente destrói a humanidade, o sangue do Cordeiro purifica o homem de todo o pecado. E o Cordeiro na Bíblia é mais forte do que a serpente. Por isso João diz, Mateus 3, Lucas 3, João 1: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo disso, eu quero dividir algumas lições com vocês. Prometo não alongar-me. Em primeiro lugar, o pecado entrou no mundo através de Satanás. Você percebe que no capítulo 1, quando Deus fala, há luz. Quando Deus fala, a separação entre luz e trevas. Quando Deus fala, a ordem. Quando Deus fala, a beleza na terra. Quando Deus fala, a capacidade de multiplicação e geração, tanto na criação inanimada quanto na animada. Quando Deus fala, a vida. Mas quando a serpente fala no capítulo 3, há engano, há medo, há morte. Como eu já disse, a morte física foi processual, mas a morte espiritual foi instantânea. O diabo introduz o pecado no mundo. Por isso, João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Porque o que é pecaminoso tem a sua origem em Satanás, não em Deus. 1 João capítulo 1, João disse que Deus é luz e nele não há treva alguma. A fonte do pecado é o diabo. Então, onde houver permanência do pecado, o diabo está ali, pois ele é o seu autor. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. Ele é a fonte do homicídio, já se tratando de Caim. Em segundo lugar, o pecado entrou no mundo através da distorção do caráter e da palavra de Deus. Primeiro, é o diabo quem conversa com Eva. É o diabo que engana. É o diabo que oferece o fruto proibido. Segundo, o pecado entrou no mundo através da distorção da palavra.
capítulo 2, versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Agora a serpente vem ao casal e diz: foi assim que Deus disse? Do fruto de toda árvore do jardim não comereis? Coloca uma dúvida, uma interrogação, onde Deus havia colocado uma permissão. Vem uma distorção, vem uma interrogação, quando Deus havia simplesmente começado o diálogo. Ela para na parte A do diálogo, porque comerás, é assim o início do diálogo de Deus com Adão. Comerás de toda árvore. A serpente já diz, Deus diz: não comereis de toda. A palavra começa sendo distorcida. Agora perceba, a resposta de Eva. O diabo não vai diretamente a Adão, para quem Deus primariamente falou. Ele vai a Eva, aquela que recebeu de Adão a instrução dada por Deus. Porque quando Deus deu a ordem de não se alimentar do fruto, ela ainda não havia sido formada. Deus dá ordem no 2, versículos 16 e 17. Ela é formada a partir do 18. O diabo não é bobo, ele é astuto. Sua sabedoria é para o mal. E a resposta de Eva também se inclina para a distorção da palavra de Deus. Ela responde: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Há um acréscimo aqui. Agora ela diz: para que não morrais. Não, Deus não disse para que não morrais. Deus disse: certamente morrereis. Não há uma suposição, há uma certeza. Desobedeceu, morre. Quando a palavra é distorcida, o pecado entra, a família cai, a humanidade cai. E até hoje essa é a estratégia de Satanás. Em Gênesis 3, a serpente fala no jardim. Em Mateus 4, a serpente fala no deserto. Hoje, ela está falando em muitas faculdades teológicas, não comprometidas com a palavra inspirada de Deus, mas comprometidas com vãs filosofias. A serpente está falando em muitos canais de youtubers que desonram as escrituras. Gente que nunca construiu nada, mas está pedindo o seu like para gerar críticas construtivas à igreja. Como que você pode gerar críticas construtivas se você nunca construiu nada? Gente que não sabe o que é pastoreio, gente que não sabe o que é ceia, gente que não sabe o que é jejum, mas está na internet querendo te discipular. Ah, irmão, esses meios de comunicação que não se submetem à palavra não pode ter a atenção da igreja. Como já sabemos, onde a Bíblia não é aberta, a igreja não pode abrir o coração. Onde a palavra de Deus é distorcida, a ordem de Paulo é em Tito 1:11, faça-os calar. Onde a palavra é distorcida, Paulo diz: foge deles. Onde a palavra é distorcida, Paulo diz: evita-os. Mas onde a palavra é liberada, aberta, pregada, se alimente, congregue, se reúna e receba de Deus a pregação. A estratégia do diabo não mudou.
ele continua fazendo de tudo para distorcer as Escrituras. Por isso glorificamos a Deus pela reforma protestante, pelos pré-reformadores, pelos reformadores, pelos avivalistas, que Deus foi levantando e despertando em nós, através de suas pregações e história, a fome pela palavra de Deus. Terceiro lugar, o pecado entrou no mundo quando a atenção do homem foi posta naquilo que ele não tinha, em detrimento do que já possuía. Primeiro, o pecado entrou no mundo pelo diabo. Segundo, o pecado entrou no mundo pela distorção da palavra de Deus. Terceiro, o pecado entrou no mundo pela insatisfação. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas desta árvore não comerás. Onde a serpente vem, onde a proposta do diabo se constrói, na única que não poderia. Assim o diabo ainda faz. Ele nos faz esquecer. Ele gera em nós a insatisfação por aquilo que Deus já fez por nós. Nos esquecemos de como chegamos até aqui pela graça. Nos esquecemos do que já conquistamos. E aí passamos a nos comparar uns com os outros. E às vezes desejar aquilo que Deus não quer para nós. Assim nasce a insatisfação na alma, porque a maioria das comparações geram insatisfações. Eles poderiam de todas as árvores, de uma Deus disse não come. Onde vem a serpente? Na única que Deus disse, desta não come. É assim. A família do outro se torna melhor que a sua. Sua esposa não serve mais. O marido não serve mais. A igreja não serve mais. Tem que inventar algo novo. As estratégias de Satanás vai gerando insatisfações através das comparações. E nós vamos nos tornando poços sem fundo. Me dá, me dá, me dá, me dá. Nunca agradecemos pelo que temos. E nos tornamos murmuradores por aquilo que não temos. Essa é a ação de Satanás na vida de muita gente. E a palavra de Deus é: seja inteligente, cuida do que Deus já te deu, zela do que Deus já te confiou, faça aliança com seus olhos. Olha para trás, veja de onde Deus lhe tirou. Mas pastor, é porque para os outros tudo é mais fácil. O que vem fácil acaba fácil e acaba rápido. Mas o que vem no tempo de Deus permanece para sempre. Você tem motivo de sobra. Você olha para trás e você lembra que você era caído, miserável, pobre, cego e nu, inimigo de Deus. Olha para o seu presente, salvo em Cristo, processo de santificação. Pastor, mas eu tenho dificuldades no meu corpo. Todo mundo tem. Habitamos no mundo caído, mas uma certeza você tem: vida eterna. Se a trombeta tocar, você escuta. E se morrer, no dia do arrebatamento é ressuscitado, transformado e arrebatado. Irmão, você tem motivo de sobra para dar glória a Deus por aquilo que já tem. Então escute o que eu vou lhe dizer: se alegre em Deus pelo que você já tem, e sendo da vontade dEle, na hora dEle, no tempo dEle, Ele vai acrescentar o necessário. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não é todas as coisas, são essas coisas. E quais são essas coisas de Mateus capítulo 6? Comer, beber, vestir.
Busque primeiro o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Receba satisfação em Cristo. Quanto mais você glorifica, você tem satisfação em Cristo. Quem não tem Jesus pode ter o que for, é pobre, miserável, cego, nu, e se morrer vai para o inferno. Mas quem tem Jesus passa a prova, passa a luta, mas sabe que a vitória está vindo aí. Quem tem Jesus tem tudo. Cuidado com a insatisfação. Peça ao Espírito para encher a sua alma, para abrir os seus olhos espirituais e te fazer contemplar a verdadeira riqueza. Em quarto lugar, o pecado entrou no mundo quando Satanás fez o homem pensar que poderia ser poderoso como Deus. Versículo de número 5. Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se abrirão os vossos olhos, os olhos do entendimento, os olhos da alma, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o mundo já diz: quem tem conhecimento governa o mundo. Quem tem conhecimento pode tudo. Talvez o diabo esteja prometendo a onisciência, mas o diabo é mentiroso. Ao mesmo tempo em que chama Deus de mentiroso, o mentiroso é ele. Porque se Deus fosse mentiroso, ele não tentaria. Por exemplo, Deus disse: se comer do fruto, morre. Se esse Deus mente, que necessidade tinha Satanás de tentá-los a comer do fruto? Pois o ódio do diabo é contra eles. O que o diabo quer é que eles morram. Sabendo o diabo que Deus vai cumprir a palavra de juízo, o diabo vai tentar. Como eu sei que Deus não mente, se eles comerem do fruto, Deus vai julgar. Eu vou tentá-los, eles vão comer do fruto, e como Deus não mente, Deus vai julgá-los. Então, enquanto o diabo diz que Deus é mentiroso, o mentiroso é ele, porque é ele que está dizendo que não vai morrer, mas vão morrer. E o casal, ao invés de confiar na palavra de Deus, confia na palavra da serpente. Onde a palavra for distorcida, os homens não vão querer ouvir Deus, vão querer ouvir o diabo ou simplesmente os homens. Agora entenda essa verdade: quando o diabo diz sereis como Deus, é nesse momento que Eva toma do fruto, come do fruto, dá ao seu marido, ele também se alimenta. Vem do Éden, vem da queda, esse desejo humano por superioridade. Lembre de Nimrod, Gênesis 10 e 11. Deus havia dito para se espalhar, e eles disseram através de Nimrod: não vamos nos espalhar, vamos construir uma cidade-torre, cujo topo toque o céu. Tocar o céu ali é afrontar Deus. Era Nimrod se sentindo um Deus. Lembra de Nabucodonosor? Levantou uma estátua para que todos, adorando a estátua, adorassem seu reino, adorassem sua capacidade governamental. Nabucodonosor recebendo adoração através da estátua. Herodes mandava matar as crianças, até a própria família, para não perder o trono, para não ter sucessor. Todos os imperadores romanos se autodivinizavam. Roma foi considerada a deusa do mundo, a senhora do mundo. E aí, meu irmão, quando esse sentimento de se sentir maior, de usar estratégias satânicas para subir na vida,
ver ser humanos como degraus, e não como irmãos, ou imagem e semelhança de Deus, mesmo que embaçada pelo pecado. Mas esse desejo intrínseco de poder que há na humanidade, meu corpo, minhas regras, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim, pastor não manda em mim, eu não me submeto a nada, eu sou o meu próprio Deus, meu Deus é o meu ventre, meu Deus sou eu mesmo. É por isso que não há salvação sem arrependimento. Cada vez que João Batista, primeiro Jesus, depois João Batista, depois Pedro, depois os apóstolos, cada vez que estes pregavam sobre o arrependimento, eles anunciavam o reino de Deus. Por quê? Porque quando você se arrepende, você abre mão do seu reino e se submete ao reino de Deus. Quando você se arrepende, você está dizendo que você não mais se controla. É Cristo quem é Senhor, é a palavra que te domina. Agora, irmão, o diabo tem feito isso em muitas pessoas, e quanto mais alto eles tentam subir, sem a direção de Deus, sem a poderosa mão de Deus levantando-os, a queda será maior. Do mesmo jeito, o diabo fez no deserto com Jesus. Lança-te daqui abaixo. Colocou Jesus no lugar alto, pináculo do templo e monte. Lança-te daqui abaixo. É assim que o diabo faz. Adão, Eva, vocês serão deuses. Quando eles acreditam que já estava no topo, desobedecendo, eles caem e se tornam mortais, adoecem e morrem. Quando o diabo coloca Jesus no pináculo do templo, ele esqueceu que ali não era o primeiro Adão, ali era o último Adão. Lança-te daqui abaixo. A resposta é: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora escute isso, a estratégia é a mesma. Levanta Adão um sentimento de Deus para derrubá-lo. Aí levanta Jesus, mas o texto diz: mostrou as glórias do mundo por um minuto de tempo. O diabo ainda é assim: levanta, 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 para derrubar. O diabo é assim, ele se abaixa e diz o ser humano: monta, e o camarada monta, e ele vai levando, e o camarada vai quebrando princípios, não obedece ninguém, e o diabo vai levando. Ele diz: rapaz, eu estou arrebentando, eu sou top, hein? E o diabo vai levando. Mas quando o diabo percebe que ele não consegue voltar mais, o diabo se levanta e diz: agora é você que se prostra, porque quem vai dominar sou eu. O diabo levanta para derrubar. É assim desde o Gênesis 3. Cuidado com as propostas de Satanás. Em último lugar, para a gente entrar na solução desse pecado que entrou no mundo. Em último lugar, o pecado entrou no mundo, foi introduzido no mundo quando o ser humano acreditou na mentira de Satanás. Por isso Jesus disse, eu já disse, repito, João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E Jesus disse sobre o diabo, quando ele fala, ele profere do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Atos capítulo 5, versículo 3, Pedro disse a Ananias: Ananias, porque o diabo encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. O diabo é a fonte da mentira. Quando Adão e Eva abriram mão da verdade de Deus
para confiar na mentira da serpente. O pecado que destrói, o pecado que separa o homem de Deus, entrou na humanidade. Hoje Deus está te dando a chance. É melhor parar pela verdade do que se movimentar pela mentira. É melhor sofrer pela verdade do que crescer pela mentira. É melhor separar de ímpios, incrédulos, hereges e desrespeitosos pela verdade do que se unir em prol da mentira. Jesus não habita onde permanece a mentira. Mentir é coisa diabólica. Por isso Gênesis 3 está dizendo que a serpente estava enganando os nossos pais. Se você é enganador, se você é falso, se você é mentiroso, você não passa de um protótipo de Satanás entre nós. Mas aqui tem fogo que espanta a serpente. Aqui tem fogo que ilumina a luz. Onde é que tem fogo, pastor? Onde tem a lâmpada da palavra acesa. Aleluia! A mentira é quebrada, a mentira é desmascarada, mas aquele que confessa e deixa. Agora, pastor, você pode estar me dizendo, já nos foi apresentado o problema e a solução. Deixa eu falar de só mais um problema. Gênesis 3, como que o pecado entrou no mundo? Pela comunicação. Versículo 1, disse a serpente. Versículo 2, disse a mulher. Versículo 4, disse a serpente. Uma comunicação que distorce a palavra, uma comunicação que desonra a Deus. Como é que o pecado está entrando no mundo? Vou repetir e quero a atenção dos varões dessa igreja. Como é que o pecado está entrando no mundo? A serpente falando, Eva respondendo. A serpente falando, Eva respondendo. E eu estou perguntando, cadê Adão? Por que esse camarada não abre a boca? Por que esse camarada não protesta? Por que Adão não há? Irmão, para quem Deus deu a palavra? Deus não deu a palavra diretamente a Eva, Deus deu a Adão. Deus disse a ele passou a ela. Deus não deu a palavra para a serpente. Então o que é que a serpente quer falando da palavra de Deus? Deus não deu a palavra para a serpente. Deus não deu a palavra para a serpente. Quem deveria calar a boca ali? A serpente. E o que Eva deveria fazer? Deixa eu chamar a ajuda de quem veio antes de mim. Deixa eu chamar a ajuda de quem tem mais experiência do que eu. Deixa eu ouvir quem é meu conselheiro. Mas não, quis brincar com a comunicação da serpente. Eu estava meditando ali, sabe o que é que me veio à mente? Se Adão, que tem a palavra, se cala, a serpente vai falar, vai distorcer, vai bagunçar. Mas aqui não, Satanás, ainda tem Adão que tem a palavra. Tem Adão que vai abrir as escrituras. Cadê a palavra? Cadê a sua Bíblia? Se puder, filme isso. Não vem inventar de falar de lá para cá. A serpente só fala onde não tem a palavra. Mas onde tem a palavra, cala a boca, Satanás. Quem vai falar somos nós. Com a igreja não tem dislike, com a igreja não tem politicamente correto. Se a Bíblia fala que é pecado. Se a Bíblia fala que vai para o inferno, vai para o inferno. Se a Bíblia fala que não é de Deus, não é de Deus. Não se cale, Adão. O pecado entra pela comunicação. Se o pecado que é destruidor entra pela comunicação, por que a gente tem que ficar calado?
Conclusão: o pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo quando a palavra de Deus é distorcida. E quando é que a salvação entra? Quando a palavra de Deus é pregada. Quando a palavra encarnada é apresentada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O pecado entrou no mundo pelo diabo e a salvação por Jesus. O pecado entra pela serpente e a salvação pela fé no Cordeiro. O pecado entrou no mundo pela insatisfação. E como é que a salvação entra? Quando Jesus entra na sua vida e você diz: ainda que eu perca tudo, eu só não quero perder Jesus. O pecado entrou no mundo porque o ser humano disse: eu sou criatura, eu sou homem, então serei como Deus. E como é que a salvação entrou no mundo? Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, e achado na forma de servo, à semelhança dos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Adão quis subir, caiu. O diabo quis subir, caiu. Jesus estava em cima, desceu, mas subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Pela soberba do homem, o pecado entra no mundo. Pela humildade de Cristo, a salvação entra em nós. O pecado entra no mundo com a mentira da serpente. E quando é que o pecado é destruído para a salvação da alma do homem? Quando ele crê em Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando o homem recebe Jesus, que é a verdade, esse homem também recebe o Espírito da verdade. E aí ele se torna alguém que adora em espírito e em verdade. E quando o Espírito o capacita, ele é preparado para pregar a verdade. Lá no jardim, fica em pé comigo, irmão. Fica em pé. Eu entrego o microfone agora. Olha isso. Eu já vou entregar o microfone agora. Lá no jardim, pastores, o diabo disse: toma e come. E a humanidade caiu. Aí vem Jesus em Mateus 26. Tomai, comei. Daqui a pouco você vai tomar, comer e beber. E não vai haver queda. Vai haver restauração. Aqui estão os obreiros. São aqueles que vieram antes de nós. São aqueles que já se alimentaram de Deus antes de nós. Eu gostaria que os pastores ficassem de pé e estendessem as mãos, porque Jesus vai renovar crente agora, através das orações dos nossos obreiros. Não vai haver queda. O erro de Eva nós não vamos cometer. Não escute a serpente, escute a quem Deus deu a palavra antes de você. Não escute a serpente, escute quem Deus estabeleceu antes que você chegasse aqui. Pastores, por gentileza, vamos estender as mãos. Os irmãos aí vão abrir as mãos,
porque a palavra de Deus está aqui capacitadora agora. Ah, Jesus, aqui estão os seus servos, aí está a sua noiva, aqui estão os seus escolhidos, estão aqui porque acreditam na misericórdia do Senhor. A ceia é a expressão da graça, é a lembrança de que Cristo morreu por nós, para que recebêssemos a vida de Deus. Teus servos oram agora pela igreja que o Senhor a eles tem confiado, para cuidar, para zelar, para interceder. Pai, mãe, você é alguém que Deus deu a palavra antes. Em nome de Jesus, não haverá queda na sua família. Em nome de Jesus, não vai haver destruição na sua casa. Em nome de Jesus, a congregação onde Deus te estabeleceu crescerá, porque há uma submissão à palavra de Deus em teu coração. Essa noite de ceia é festiva, para que você saia daqui mais convicto da sua comunhão com Deus. Receba a paz que vem da parte de Deus. Receba a paz que vem do coração de Deus para a sua alma. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus abre a porta do céu. Pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, podeis assentar. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Zé Carlos.